Vamos lá. Vamos começar então os nossos comentários das notícias de hoje. Tarcísio libera ICMS de igrejas e pastores podem adquirir bens de luxo livres de impostos. Despacho do governador. Engraçado, o despacho vir depois da Marcha para Jesus. O que será que o Tarcísio quer com isso, hein? Bom, despacho do governador pode permitir, na prática, aquisição de qualquer mercadoria ou serviço sem essa tributação, bastando comprovar que se destina à finalidade essencial da denominação. Ou seja, logo logo vocês vão ver aí igrejas com BMW, mas quem usa a igreja? Não, se precisar ajudar o irmãozinho aqui e ali, não vai ser esse irmão que vai usar a BMW, não, tá? Pode ter certeza. O imposto pode incidir sobre qualquer serviço e mercadoria. Está se tratando aqui, falando sobre o ICMS, né, o imposto estadual. Está presente desde a conta de luz, que chega a cada um de nós, até na Ferrari, que um magnata pode trazer do exterior. No caso específico do despacho, as entidades religiosas ganham a isenção dentro do estado de São Paulo em relação a aquisições no exterior. Ou seja, se a igreja comprar a tal Ferrari no exterior, eu não duvido. Alguém duvida? Eu não duvido. Não pagará ICMS na aquisição caso comprove seu uso para fins religiosos. Imagine, Sérgio Pavarini, a Ferrari com aquele adesivo na parte de trás, a serviço do Rei Jesus. Ah, meu Deus! Fica a dúvida de como seria feita essa comprovação, que tipo de documentação será exigida e quais os parâmetros que irão separar a vida pessoal de um pastor e líder de instituição da própria igreja. Vai lá, Pava, comenta, porque daqui a pouco vamos falar sobre a treta entre Malafaia e Tarcísio. Will, o jornalista foi, acho que saiu na revista Fórum isso, foi muito generoso de falar que vai ser difícil para comprovar, para ver o que é. Essa separação não existe, meu caro colega jornalista, é tudo uma coisa só. Então, por exemplo, quando Fred Flintstone é o apóstolo Agenor Truque, quando ele usa aquela roupa de pano de saco e depois sai com a Ferrari dele. Então, eu não sei se na Ferrari dele eu sugeriria um outro adesivo. Em caso de arrebatamento, esse carro continuará com o motorista no volante. Assim, talvez a gente possa fazer uma nova versão para ele. Mas é super bonitinho, né? Os meganhas dele, tudo de roupa de saco no púlpito. Assim, gente, o luxo faz parte da vida de todo mundo. Da suposta, quando a gente não quer ser processado, a gente fala suposta, né? A suposta hidromassagem para 12 pessoas na casa de Campos Jordão do Bispo Macedo. Enfim, luxo não falta na vida de muitas igrejas, né? Lembram lá do apóstolo e da apostila lá, com helicóptero, inclusive com morte, né? Morreu o piloto, que a família tenha sido indenizada até hoje. Enfim, não existe separação entre o que é da igreja e o que é de boa parte desses pastores. Então eles disfarçam, assim, tipo o Malafaia, a Mercedes não era minha, eu ganhei de um empresário, minha casa vale só 4 milhões, eu poderia ter muito mais, mas no dia dos 24 vai ver quanto que era o serviço de toda essa caterva. Estavam com saudades das palavrinhas bonitas. Caterva, mais conhecido como Eita, que a internet hoje tá que tá. Falou em quadrilha, a internet travou. Travou geral. Travou você com os olhos fechados. Eu achei que você estava orando agora. Ele está intercedendo pela internet, bom, que você ficou assim, por você, é isso. Mas você tem toda a razão, Pava. Agora, gente, vocês sabem que o ICMS
ele sustenta saúde pública e educação, principalmente, né? Saúde pública e educação, principalmente. E quando a igreja ganha isenção disso, quer dizer que alguém vai pagar essa conta. Quem será que vai pagar essa conta? Fica a pergunta, né? Porque alguém tem que pagar a conta. Mas, né? Will, sustentar a educação... Pra quê, Educação né, não precisa. O Tarcísio quer aliás, colocar um monte, quer isso. colocar um monte O Ratinho, de né? escola Quer militar fazer aí. igual o Então, Ratinho? tá aí. É. Isso, exatamente. Quer copiar o ratão de lá, né? Porque tá uma beleza isso, né? Ratazana. Estão querendo, aliás, parabéns para os professores e alunos lá do Paraná Isso que aí. ontem. Parabéns. Mas não deu certo. Calma. Isso daí isso vai aí. chegar em Não. todos os lugares. E se tiver manifestação aqui em São Paulo, mesmo com a polícia letal do Derrite, vou para lá e ainda faço live lá no meio, tá bom? De lá. Ó, É isso é aí. sério. Pronto. De Atenção. lá. Atenção, APOESP. Atenção, todos vocês. Estando na Paulista, se manifestando contra a privatização da educação pública em São Paulo, Sim Pode Crer vai fazer live direto da Paulista, viu? Anote. Anotem e nos cobrem. O varão de branco, o varão de branco estará lá assombrando o cara de areia mijada. Pronto, que momento, que cena, gente, que cena. É isso aí, deixa eu trazer alguns comentários. Ó, o grande Luizão comenta aqui, ó. Ah, não, vou ver o vizinho. Pastor comprar uma SUV sem ICMS. Vai mesmo, ô Luizão, vai mesmo. Quem mais? Tem comentário aqui da turma. Ferrari evangelística. Pois é, Cristiana, quem diria? Ah, Jesus. E o terção, a Ferrari é pra ferrar. No caso, o evangelho. E é verdade, vai ferrar mesmo. Que absurdo, bens de luxo é um escárnio na terça, pra dizer o mínimo. Um escárnio. Mas a gente sabe, né? É isso mesmo, o rebanho é cego, tá cego. E como a Liliane bem aponta aqui, Tarcísio foi à marcha, já veio com esse benefíciozinho pro Estevão e família serem beneficiados diretamente, né? E aí ganha voto. Ganha voto. É toma lá da cá, né? Toma lá da cá. A Neiva comenta sobre educação pública. Meu marido é professor de escola estadual em São Paulo e infelizmente ele diz que o desmonte já começou por aqui. Só descaso com os professores. A situação é caótica, gente. Educação pública no Brasil... Lembrando que o secretário de Educação de São Paulo, nos perdoem quem não é de São Paulo, mas é bom pontuar isso para entender a conjuntura nacional. O secretário de Educação de São Paulo é dono da Lenovo, da Positivo, né? Sócio, alguma coisa assim, né, Pava? E também foi secretário de Educação no Paraná. Então é bom lembrar essas coisas. Olha como as coisas vão se juntando, né? Diga, Pava. Não, eu estou lembrando aqui de um cara que tem atuado nessas privatizações de escolas e uma empresa aí que não tem muito tempo e que está sendo contratada sem licitação e já recebeu assim milhões. Ou seja, é tudo... Gente, eles não querem educação. Ao contrário, eles abominam a educação, abominam cultura, abominam todas essas coisas. Na verdade, eles querem fazer negócio. Eles têm medo de não dar certo, do fascismo voltar ao poder. Então, eles querem, como eu diria, deixar os cofres abarrotados para poder assim levar tudo o que for possível. Tudo. E o resultado a gente está vendo. A derrota em algumas votações. Por quê? Porque a gente não foi sábio. E a gente está vivendo um período assim maluco, né? Que o pobre defende a privatização da praia, loucura, o cara, pobre defende que não taxem as grandes riquezas. Assim, como que eu diria? A pobreza virou assim, pobreza de conhecimento, vamos dizer assim, para ser bem educado, porque essas pessoas, mesmo sendo bolsonaristas e fascistas, de alguma forma elas foram iludidas, né? E seguimos orando para que caiam as escamas dos olhos. É isso. Boa noite para todo mundo que tá chegando por aí, viu, gente? Você que tá ouvindo a gente aí pelo tocador de podcast predileto, um abraço também, muito boa noite, muito bom dia, boa tarde, a depender da hora que você está assistindo aí. Cleuci tá por aqui, bom abraço, Cleuci, Maria Barros, todo mundo tá chegando por aí, um abraço em todos vocês, viu? Vamos lá, vamos continuar, não esquece do like que ajuda a gente a alcançar mais pessoas. O Tiagão comenta, educação
o real artigo de luxo e cada vez mais raro. É isso aí, Tiagão. Resumiu. É isso aí. O Renê, a direita está desnorteada, continua sempre louca. Eu só acho que tá bem norteada, viu, Renê? Mas você tem razão. Marli, oremos, Marli, oremos. Vamos lá, vamos falar então do ataque do Malafaia. A gente diz aqui já há algum tempo que existe uma briga pelo espólio do Bolsonaro. Bolsonaro acabou. Mas ele continua reunindo pessoas, sei o quê. Gente, o PL organiza ali uma galera e aí fica fácil de receber o Bolsonaro com a organização do PL. Esteve em São Bernardo do Campo no feriado, foi nesse esquema. Então não se iludam com isso não, tá? O bolsonarismo tem força. Bolsonaro, quase um defunto fétido, se é que já não é com aquela perna dele, né? Pecado, consequência do pecado. E aí agora Malafaia resolveu atacar o Tarcísio. Por quê? Porque é aquela disputa do espólio e também porque o Tarcísio foi na Marcha para Jesus. E o Malafaia não foi, aqui em São Paulo. Então é guerra, é poder. E aí está, Malafaia ataca Tarcísio e diz desconfiar que ele quer Bolsonaro inelegível. Eu também acho. Eu também acho. Malafaia disse que Tarcísio se afastou de seu padrinho político. Ele cita como exemplo suposta aproximação de Tarcísio com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e com o apresentador Luciano Huck, que convidou o governador para um jantar em homenagem ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu vou repetir isso aqui, porque é festa... Como é que diria a música, Pava? Festa estranha com gente esquisita, é isso? Exato. É isso, do né? Grande Lobo. Exatamente. Ele cita como exemplo suposta aproximação de Tarcísio com o ministro Alexandre de Moraes e com o apresentador Luciano Huck, que convidou o governador para um jantar em homenagem ao Campos Neto, ao Roberto Campos Neto. E aí Malafaia diz, quem é amigo do meu inimigo daquele jeitão dele, quem é amigo do meu amigo não é. Criticou Malafaia. Sabedoria, assim, impressionante, né? Malafaia afirmou que o governador de São Paulo fica de papinho com Moraes. Disse ainda que o Tarcísio não atua para tentar reverter a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Malafaia disse que acreditar que Tarcísio tenta se apresentar como bolsonarista moderado, um novo PSDB. Ele também criticou os elogios feitos pelo governador ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem renegocia as dívidas de São Paulo com a União, que é dívida para caramba, né? São Paulo deve para dedéu. São Paulo, Minas Gerais, a turma deve, né? É isso. Vai lá, Pava. Will, você mencionou direitinho, existem dois clãs, né? A Marcha do Rio é uma coisa, sob o Bolsonaro, e a Marcha em São Paulo, mais antiga, sob a família Hernandes. Então, existe, como que eu diria, não existe uma cooperação, vamos dizer assim. Fica um torcendo para ver quem que leva mais artista, quem que leva mais pessoas. Inclusive, aquela história de 2 milhões, assim, houve um pouquinho de má vontade da imprensa, porque a parada gay, eles foram lá para dizer que no horário X tinha 70 mil pessoas. Mas pouca gente divulgou que às 11 horas da manhã, acho que 11 ou meio-dia, com 1 hora de marcha para Jesus, tinha 29 mil pessoas. Então, esse ano eles não caíram naquela tentação de falar quem que teve mais gente. Enfim, Malafaia está acostumado com aquela adesão de porta fechada, de porteira fechada, no caso de gado, né, no caso de pessoas providas com chifres, assim, porteira fechada. Então ele está acostumado assim a qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, ele vai apoiar e vai. Não funciona assim a política. Ele está, obviamente, ele não conhece muito bem isso, porque, como você às vezes gosta de lembrar, Will, ele não conseguiu apoio nem dentro da própria Assembleia de Deus, e se não tivesse caído a igreja do sogro no colo, ele seria assim, tipo um Feliciano, ia ter uma capelinha numa cidade no interior, porque assim caiu no colo dele uma igreja grande dele. Enfim, isso daí é só... Ele esqueceu também, talvez ele não conheça direito as pesquisas aqui de São Paulo, Will, que o apoio do Bolsonaro, ele é nocivo para a candidatura.
quem tem o apoio do Bolsonaro, no caso, o Ricardo Nunes, isso daí, por que ele não declara que é bolsonarista e não vai lá, senta no colo logo? Porque isso tira votos dele. Então, ele acha que o Tarcísio deveria estar com Alexandre de Moraes fazendo lobby. Assim, percebe como o cara é limitado? Ele acha que vai conversar sobre uma lista tríplice, uma votação, enfim, conversando de coisas sérias para o país. Ele acha que tinha que chegar assim, batendo nas costas. Ô, Xandão, o capitão tá lá querendo ser eleito de novo, né? Dá uma força para nós aí. Nós aí, nós crentes aí. Cara, ele vive assim, num mundo, sei lá, tipo, década de 1970, assim, tipo um despachante, sei lá, um vendedor de Barça, alguma coisa assim, bem ultrapassado, e assim, aí vira manchete, e a gente vê assim, que desgraça, como disse o Técio, né? Um país em que uma fala do Malafaia vira manchete, né? Foi o Andrade, desculpa, o Andrade falou. Andrade. Que tristeza. Pois é, tristeza. Só lembrando que a gente conhece muito bem Silas Malafaia, tá? Não tem nenhum nécio aqui criticando, não. A gente conhece de longa data, de outros carnavais, viu? Inclusive daquela Bíblia lá que ele vendeu a R$900. Inclusive do aluguel que ele pede para os irmãos darem o aluguel e dar de dízimo e esquecer o aluguel, né? Para a igreja dele. A gente sabe muito bem quem é Silas Malafaia. No fim das contas é tudo poder, tudo fama. É isso que ele quer. É só disso que ele precisa, né? Vê se ele canta de galo na Assembleia de Deus. Do Madureira ou do Belém. Pode ver que você não vê isso. Diga, Pava. Posso tergiversar um pouquinho? Tá fora da Pode. pauta, mas eu vou postar no Instagram hoje ou amanhã cedo. Eu assisti uma série curtinha, são só 3 episódios, mas foram tantos gatilhos que eu estou assim ainda meio chapado. Chama da Netflix, é um documentário, chama-se Dançando com o Diabo ou para o Diabo, uma coisa assim. Will, um pastor oriental de Los Angeles, viu que tinha muitos dançarinos no TikTok, passou a agenciar alguns deles e usou isso daí para a própria igreja, e o resto da história vocês imaginam. E, infelizmente, o cara está lá solto, e alguns desses dançarinos chegaram a cortar relações com a igreja. E aí, Will, tudo com a estética TikToker, assim, vídeos super bem feitos. E uma das coisas assim que me deixou muito chapado é que os dançarinos tinham que dar 20% para a empresa que agenciava, a empresa do próprio pastor. E aí vem, Will, 10% de dízimo, 10% de oferta. Eita. E 10% de oferta para o pastor, porque você precisa semear na vida do seu líder. Então, eles deixavam ele fechava contratos assim altíssimos e de cara as pessoas já ficavam sem 50%. Mas a hora que entrava todas as coisas que ele cobrava, porque ele que alugava o lugar para eles morarem tudo, eles ficavam com menos de 10%. E eu estou falando de gente assim, jovem, de 20 e poucos anos, de 30 anos. E essas pessoas que foram ouvidas, cara, eu fiquei pensando, tudo que eu conheço, assim, do meio evangélico, isso não está longe não, tá, Will? Eu conheço muitas igrejas em que... Pava, a Cristina até está comentando aqui que assistiu também domingo, e qualquer semelhança não é mera coincidência. Está acontecendo nos Estados Unidos e acontece aqui. Eu ouvi algumas daquelas situações, triste e revoltando. A vida gospel como ela é. Aí. É isso. Exatamente, Will. Eu comecei a lembrar assim, de alguns pastores, e isso ontem me deixou assim tão triste, que eu assim, fiz uma oração, falei, Deus, eu sei muito mais do que o que eu falo comentando as notícias. Eu conheço a índole, a má índole, e o espírito de Ananias e Safira, que habita em muitos desses
desses líderes que aqui a gente fala de um jeito como se eles estivessem lá, mas eu já estive almoçando, jantando ou tomando café com vários deles. E, assim, Will, a gente não pode... Isso aqui não é entretenimento. Você pode até se divertir quando a gente dá risada, quando a gente faz piada com algumas coisas, mas isso aqui, assim, é uma voz profética ainda pequena, perto do que o Brasil e o rebanho em todo o mundo está precisando. Assim, profetas que enfrentem, que coloquem o dedo na fuça desses caras, porque o cara está lá solto, Will, com não sei quantos carros, e com filhas que não falam com a família assim há anos, porque foram orientadas por ele. Isso sem falar de toda a parte de abuso sexual, e nem com, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 testemunhos, o cara não foi indiciado em nada, porque abuso espiritual, isso aparece lá, abuso espiritual é difícil você comprovar, Will. E 5 mulheres abusadas não valem nada para a justiça americana, porque ele está lá soltinho, pregando e dando risada, falando, estamos ficando famosos, está todo mundo falando da gente. Canalha. É isso que ele é. Canalha. Grande canalha. É uma minissérie? O que é? Um documentário, Pavo? O que é? É um documentário de 3 episódios na Netflix. Tá. Entrou há poucos dias. É super recente. Dançando para o Diabo, é isso? Ou com o Diabo? O Thiagão pergunta. Isso, uma das duas coisas. Se colocar Dançando e Diabo, vai aparecer o desgraçado aí. Sim. Tá bom. A Maria Barros também tá dizendo que assistiu também, Pavo. Olha aí, também assisti, fiquei chocada e não sei o que pensar. Está difícil voltar para a igreja. Cadê o temor a Deus? Não, o temor a Deus já foi para o espaço. Na maioria delas, Maria, infelizmente. Na maioria delas, né? É isso. Tamo de olho em você, Malafaia. A gente sabe o que você quer e do que você gosta, viu? E Tarcísio também não é flor que se cheire, não. A gente também sabe do que você quer. O que você quer. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!